Oi, gente! Meu nome é Kelly Malheiros E eu sou Augusto Santos. e nós estamos aqui para o terceiro episódio do Pode Pod Kelly! Kelly! Maravilha! Gente, que alegria estar aqui com vocês. Nós estamos no terceiro episódio. O primeiro episódio foi com Natália e Lúcia Farias. Sensacional. Obrigada pelas curtidas, pelos compartilhamentos. Segundo episódio foi semana passada com a doutora Ana Nery, delegada de polícia, da Polícia Civil. Falamos sobre um tema maravilhoso, sobre relacionamento abusivo, Augusto. Foi Interessante. muito legal, muitos comentários, muitas polêmicas, né? Mas foi maravilhoso. E agora estamos aqui para falar por um assunto não menos importante. Mas antes da gente receber a nossa convidada mega especial, eu queria, Augusto, que você falasse um pouco da Doutor Estágio. Claro. A Doutor Estágio é nossa parceira aqui para esse conteúdo riquíssimo, para chegar, né, fazer chegar todas essas informações até vocês. E pessoas que acreditaram no projeto, pessoas de verdade, pessoas que querem fazer diferença no mundo, na vida das pessoas. Então, fala pra gente, Augusto. Perfeito. Primeiramente agradecer, né, Kelly, a você. Obrigada. E assim, a Doutora Estágio, ela é um agente integrador, onde ela se especializou no ramo do varejo e supermercados. A gente atua com o estágio não obrigatório, né? Já estamos há mais de 8 anos no mercado. Temos mais de 80 conveniados, tanto no Ceará quanto no Rio Grande do Norte. E a gente tem cerca de 1.000 estagiários ativos no nosso sistema. Então, assim, é uma atuação muito forte para que a gente consiga dar oportunidade para as pessoas que estão buscando a sua primeira oportunidade ou tentando colocar em prática aquilo que está estudando. Então, a Doutora Excelente. Estágio, juntamente com as empresas conveniadas, o varejo, o supermercado que estão em busca de dar oportunidades para esses jovens, nós estamos aqui e se você quiser obter mais informações, só apontar a câmera para o QR Code que está na tela que a gente vai te passar mais informações. Então, aponta pro QR Code, já cai. Para um dos nossos Alguém da Doutor comerciais, Estágio com vai falar certeza. com Vai uma estar pessoa. atuando lá. A Excelente. gente vai estar conversando e passando todas as informações e agendando um horário para explicar cada vez melhor sobre o nosso projeto. Excelente. Então é isso, Doutor Estágio aqui com a gente sempre. Obrigado, Kelly. Nossa convidada de hoje, vou pegar aqui, porque o currículo é extenso, né? É doutora não, que ela disse que não é doutora. É Mirna Tinoco, CEO da Mente Saúde, uma empresa que trabalha com saúde mental nas organizações, pós-graduada em neurociência e comportamento, tem formação em compliance com foco na saúde mental e é graduada em direito. Mirna Tinoco, agora é a hora. Que satisfação, gente, tê-los aqui, né? Na verdade, eu estar aqui nesse movimento aqui com vocês. Seja bem. Sou apaixonada pelo que eu faço. Sim, meu nome é Mirna Moura, Holanda Tinoco, CRP 11-16361. Estou aqui como psicóloga, né? Para colaborar um pouco com esse tema que me enche os olhos, né? De alegria, que é segurança psicológica. Excelente, Mirna. Eu queria só contextualizar por que eu escolhi a Mirna para vir aqui. Primeiro, porque ela é competente, né? É de verdade. Eu sempre escolho eu estou fazendo. Às vezes o povo manda direct para mim e fala assim: eu quero ser entrevistado, mas tem um critério para ser entrevistado aqui. A pessoa precisa ter verdade, né? Sim. Paixão, brilho no olho, gostar do que faz e realmente defender uma causa, né? E a Mirna é essa pessoa. Eu conheço você há pouco tempo, né? Sim. Mas eu sinto isso. Então, as pessoas que vêm para cá são pessoas que inspiram outras, que têm histórias de verdade, têm prática e que dá também para despertar muita coisa nas outras pessoas que vão assistir, né? E eu queria começar falando que em 2009, essa questão da saúde mental, né? Eu tenho contato com esse assunto desde 2009. Sim. Em 2009, foi publicada uma matéria na Isto É, na revista Isto É, Sim. que falava sobre felicidade interna bruta, FIB, Sim. né? E, inclusive, eu não sei se vocês lembram disso, mas, inclusive, tinha um questionário que na revista mesmo você fazia, né? Tinha os pilares da felicidade, Exato. tudo. Eles pegaram o exemplo do botão, né? E eu achei aquilo assim fantástico, né? Eu acho que foi
a primeira revista corporativa que publicou algo sobre felicidade. Depois eu fui fazer uma formação em biopsicologia, e eu não sou psicóloga, já falei em outro podcast, mas eu tenho várias formações em psicologia, em comportamento. E aí eu fui fazer biopsicologia com a Susan Andrews, que é a embaixadora da felicidade interna bruta no Brasil. Professora Susan Andrews foi de Harvard, ela foi professora em Harvard, ela abandonou tudo e veio morar no Brasil. Fundou uma fazenda autossustentável lá em Porangaba, no interior de São Paulo, e começou a ministrar cursos e formações em biopsicologia. E eu fiz, muito tempo atrás, né? Acho que 2010, mais ou menos. E eu fiz. E eu saí de lá, assim, encantada, sabe, Augusto? Assim, muito feliz com tudo aquilo. Era a primeira vez que eu tinha contato com aquilo, a questão da mente, o espiritual, Sim. tudo interligado, o corpo físico, né? E aí o tempo foi passando, né? Foi passando. E aí eu comecei a ter contato com os livros do Simon Sinek, né? O primeiro livro dele foi sobre o porquê, o círculo de ouro. Depois tinha Encontre o seu porquê, depois Comece pelo porquê. E eu estou aqui com o último livro. Não é o último livro dele, desculpa. O último livro dele é O Jogo Infinito, que nós falamos no primeiro episódio, tá? Esse aqui acho que é o penúltimo livro dele, talvez, né? Que é Líderes se servem por último, tá? E ele fala como construir equipes seguras e confiantes. Perfeito. Algo que começou a acontecer, a editora é a HSM. Algo que começou a acontecer também, me corrija se eu estiver errada, depois da pandemia, porque antes da pandemia não se falava em crise de ansiedade no trabalho e saúde mental, até confundia-se muito, né? Depois eu vou contar uma história para vocês, uma história verídica que aconteceu. Mas eu achei assim, eu trouxe o Simon Sinek porque eu gosto, eu acho que vale a pena a leitura, todos os livros dele são muito profundos, né? E esse viés de como construir equipes seguras e confiantes tem tudo a ver com o nosso bate-papo de hoje. Com certeza. E coincidentemente, eu trouxe aqui para falar um pouco sobre, afinal de contas, falar de segurança psicológica necessariamente atravessa todos os panoramas da liderança. Eu trouxe uma frase que é dele, que eu acho que vai nortear aqui toda a nossa conversa. 100% dos seus funcionários são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. O que vocês acham dessa frase? Impactante, né? Eu sempre digo que as pessoas estão procurando muitas formações técnicas, mas esquecem de entender de pessoas, que é uma alta complexidade. E os negócios são feitos de pessoas, para as pessoas, e como é que eu não me capacito para entender de pessoas? Exatamente. Né? E hoje, né, nos chega, assim, dentro da saúde mental, desse viés da saúde mental, nos chega muito essa fala. Ah, quer dizer que a liderança agora tem que ser psicóloga? Eu escuto. Seria excelente, né? Mas não, gente. Precisa-se compreender, sim, de comportamentos. Isso você pode sim fazer um curso extensivo mesmo. Você pode observar o campo do bom senso, sempre ajuda muito, né? Sim. A sensibilidade com o outro. Na verdade, existe algo que nós nascemos com ele, que é a compaixão. O ato de compaixão, ele lidera todas as relações humanas. E é a partir desse ato de conexão. Existem vários estudos, né? Trazendo aqui um pouquinho da sua fala de felicidade corporativa, né? Que hoje é um tema que eu estudo. Estou fazendo também, terminando a formação internacional em felicidade corporativa. É tudo que a gente falou aqui, com certeza a Kelly já deve ter trazido em outros podcasts também, e eu falo muito no meu Instagram. Gente, felicidade corporativa, em um resumo, é olhar para a corporação, entender que ali tem pessoas e que elas precisam ser felizes com o que elas fazem. E ser feliz com o que você faz é você poder ser você. Daí uma fala assim, né, que muitos colegas trazem, que a felicidade corporativa é como se fosse uma segunda dimensão da segurança psicológica. E faz todo sentido. Por quê? Porque se eu estou
Ó, felicidade. É um tema. Qualquer pessoa poderia dar um conceito diferente aqui, né? É Sim. polissêmico, né? Que a gente chama. Felicidade. Desde que o mundo é mundo, por exemplo, Aristóteles falava, eu lembro que eu também fiz formação em Direito, falava já muito sobre essa questão da felicidade. Platão falava sobre felicidade. Aí se colocou a seguinte situação: falar em felicidade é algo muito filosófico, tipo, não tangível, né? E isso não é verdade. Eu quero contar uma coisa para vocês. Pouca gente sabe, mas eu vou contar. Quando eu comecei a trabalhar com consultoria, foi em 1999, pouca gente sabe, mas eu comecei a trabalhar numa empresa, para uma empresa, não em uma empresa, para uma empresa que é o Moinho Dias Branco, Uhum. que eu acredito que ele é o maior moinho da América Latina e que está aqui no Ceará. E eu, naquela época muito amadora, eu recebi o meu pagamento em farinha de trigo. Então, o moinho mandava farinha de trigo para o meu pai e o meu pai transformava em dinheiro e me pagava. Até que um dia o meu pai ligou para mim e falou assim: Kelly, pode abrir sua empresa, emita a nota fiscal, porque não cabe mais farinha aqui no depósito, de tanto que eu dava treinamento e trabalhava. E aí, quer dizer, isso foi anos 2000, tá? Aí eu falei, tá bom, vou abrir empresa. E como é que vai ser o nome, Fantasia? Você sabe qual foi o nome que eu coloquei? Sim. Felicidade, Treinamentos e Consultoria, Olha aí. tá? Aí chegava nas empresas para vender o treinamento. Oi, tudo bem e tal. Aí a recepcionista falava assim: como é o nome da senhora? Eu falei, Kelly Malheiros. Como é o nome da sua empresa? Felicidade, tá? Aí entrava. Quando eu entrava, o dono da empresa, seu nome da empresa é Felicidade e tal. Naquela época ninguém falava disso, Exatamente. né? Ninguém falava nisso. Até que um dia eu cheguei numa empresa e fui atendida pelo um diretor, e não sei se eu digo o nome, eu vou dizer. Ele é meu amigo, o nome dele é Patriolino Dias, uma pessoa muito importante aqui no Ceará. E aí o Patriolino olhou para mim, nessa época ele era dono de padaria, ele tinha uma padaria muito legal aqui em Fortaleza, chamava La Focaccia. E aí o Patriolino olhou para mim e disse assim: Kelly, felicidade? Ele falou assim. Aí eu disse: esse nome não vende não, Kelly. Ele falou para mim. Aí eu disse: você acha? Ele disse: não vende. Troque o nome da sua empresa. Porque felicidade é algo tão assim, Exato. parece assim uma coisa de criança. Ele falou para mim. E eu mudei o nome da empresa, você acredita? Quer dizer, isso aconteceu há 24 anos atrás. Porque na época era isso que você falou. Exato. Essa coisa da felicidade era algo muito, né, Ideológico, romântico, filosófico, né? Então você vê, se eu tivesse continuado, se eu tivesse, não, vai ser felicidade mesmo e acabou, né? Talvez hoje eu tivesse ter sido uma pioneira nisso. Exatamente. Né? Aí você poderia ter perguntado: É. qual é o sonho de todo mundo? Ser feliz. E ninguém Exatamente. precisa Mas eu saber não sobre tinha, felicidade. naquela época, eu não tinha nem repertório Exato. e nem maturidade. Eu era uma menina de 29 anos, querendo vencer na vida, precisando vencer na vida, porque eu tinha saído da padaria do meu pai, Sim. sem dinheiro, sem nada, lisa, já falei isso em outros podcasts, lisa, e precisava sobreviver, né? Então, se aquela pessoa mais experiente, o empresário de Fortaleza, disse para mim, isso aí não vai dar certo, não. Eu falei, vixe, então eu vou ter que mudar aqui, porque senão eu não vou conseguir, né? Aí eu quis pontuar só exatamente para a gente entender que esse termo, ele veio se fortalecer, acho que nos últimos 5 anos, 8 anos, 10 anos, né? Por aí. Antes era romantismo. Né? E ainda hoje, tá? Assim, se você chega muitas vezes hoje na empresa dizendo que, sugerindo, né, um treinamento de felicidade corporativa, não, vamos fazer algo mais objetivo, algo mais objetivo. E por quê, né? Isso é a pergunta que
não quer calar. Por quê que se exige uma objetividade com esse nome? Porque felicidade é complexo, felicidade é sistêmico e precisa de toda uma mudança de cultura. Com certeza. É isso mesmo. E como que surgiu esse tema ou conceito de segurança psicológica? Qual é a raiz? Alguém descobriu, Pronto. pesquisaram, sentiram necessidade? Conta a história pra gente. Eu vou aproveitar e vou falar sobre um livro, tá? Que fala sobre essa transição de como surgiu, que é o livro da Amy Edmondson, que é a Organização Sem Medo, que muitos colegas, né, que estudam o assunto falam que era para ser o time sem medo, e eu vou te explicar por quê. Esse tema surgiu no hospital, num estudo de pós-doutorado, né, da própria Amy, com outros colegas estudiosos sobre o assunto, e nada, com muitas coisas surgem na medicina, gente, muitas medicações, o lítio é uma delas, que surgem por erro, tentativa e erro, né? Quando você vai Sim. fazer essa relação empírica de alguma medicação. E ele passou a ser hoje, né, por exemplo, é um dos melhores medicações que existem para transtorno de humor, né? Porque ele é muito significativo nessa dimensão de organizar o humor dos pacientes bipolares, né? Trazendo aqui um pouquinho a minha fala para onde eu estou, né? Que é a saúde mental. Depressão, muitas vezes, usa-se um estabilizador de humor e o lítio é muito potente nisso. Não foi diferente com a segurança psicológica. A segurança psicológica, ela surgiu por acaso no sentido de possivelmente tenha sido a Amy, né, que tenha dado esse nome, e com os estudos lá, eles observaram nesse hospital, se vocês lerem esse livro, vocês vão amar, porque tem todo o histórico. Aí eu vou ser bem curta, né, para poder aprofundar a segurança. Mas, assim, ele estava fazendo um estudo e se questionava por que que alguns grupos, né, alguns médicos, enfermeiros, aquela equipe X, tinha mais, né, conversava mais, falava mais e performava mais. Ao contrário, isso vale para tudo que é segurança psicológica. Muitas vezes a gente tem talentos na empresa, todos os melhores, vamos supor, a gente vai dividir um determinado setor, aí bota o melhor do financeiro, fica nesse time, o melhor analista, fica nesse time. E aí acha que porque tem os melhores vai dar certo. Exatamente. Vai rodar bem. Exatamente. E aí é o grande boom da segurança psicológica. A segurança psicológica, ela não atravessa o melhor de tudo. Claro que isso exige, até porque competência a gente desenvolve, né, Kelly? Mas, assim, a grande dimensão, eu acho, a lindeza da segurança psicológica é porque a gente tem um time que conversa, a gente tem um time, como a gente está fazendo aqui, que tem segurança para falar o que pensa, né? Aí vem dizendo o que não é segurança psicológica para poder dizer o que é segurança psicológica. Eu vou trazer a fala da própria Amy, né, para ser digna, né, a quem criou a teoria. O que não é segurança psicológica? Você me pergunta, Mirna, plantão psicológico é segurança psicológica? Não. Treinamento de lideranças é segurança psicológica? Não. Puff colorido na sala. Também não é. Pebolim. Também não é. Sala de jogos. Também não é. Máquina de café. Também não é. Ah. Isso não quer dizer que não tenha a sua importância, gente. Claro que tem muita importância. Eu mesmo trabalho, né, com plantão psicológico. Mas, assim, a segurança psicológica, ela é necessariamente uma opção para que o time, por isso o nome do livro, né, a gente entende que poderia ser o time sem medo, né, mas é a organização sem medo, é o time aqui, o grupo, nosso time aqui, ter segurança para falar sobre o que ele entende. Muitas vezes você fala, vou dar um exemplo aqui de supermercado, né, você faz uma reunião e aí aquela pessoa lá do caixa, mais caladinho, não gosta, né? Cada pessoa tem seu perfil, não gosta muito de falar. E você diz: olha, um exemplo, tá? Fictício. João, eu queria te ouvir um pouco. Como é para ti ouvir o que eu estou te falando agora? E de repente a pessoa vem com uma ideia sensacional. Aí você fica: oh. Por quê? Porque as pessoas precisam falar, as pessoas precisam correr riscos. Sim.
né? Para poder inovar. O que é a inovação? Se não a Sim. criação de risco. Sim, Não é não? sim. Einstein, quando foi fazer aquela equação lá de... Só Deus sabe, né? Quantos algarismos que eu não sei. Será que ele fez só uma vez? Sim. E acertou a teoria da relatividade? Lógico que não, gente. Então, a segurança psicológica, ela exige que esse time, para ser seguro psicologicamente, ele precisa ter um espaço de fala, ele precisa ser validado até no erro, né? Não quer dizer que a gente vá falar sobre a cultura do vamos errar, não. Mas a gente é humano, né? A gente pode errar. Não existe processo de inovação sem erro. É impossível. Como é que se fala tanto em inovação e não querem aceitar o erro? É verdade. Doutora, só fazer uma pergunta para a senhora, né? Do seu conhecimento. Como alcançar essa segurança psicológica? A gente fala realmente, nós entendemos um pouco do assunto, mas para quem está nos assistindo, como alcançar essa segurança psicológica? Pronto. Gente, nada é fácil, né? E eu posso dizer que a segurança psicológica é a abertura para uma mudança de cultura. Mudar a cultura é fácil, Kelly? De jeito nenhum. É muito desafiador. É muito desafiador. Isso vem de todas as diretrizes estruturais, né? Porque é um cascateamento de ações. A gente começa lá da direção, né? E muitas vezes o que é que o diretor diz? Não, isso aí é por menino fazer o treinamento. Eu não quero saber disso aí, não. Mas ele precisa entender que aquilo... Gente, a segurança psicológica, eu disse isso no segundo encontro cearense de saúde mental, né? Promovido pela minha empresa Mente Saúde. E repito, gente, segurança psicológica é para performar. É tudo que o diretor, que a alta liderança quer. Fala-se muito em alta performance, muitas vezes, hoje, né? Isso soa até um pouco ruim no nosso ouvido, mas não existe empresa que não performe, senão a empresa ela quebra. Sim. E a alta performance ela está intrinsecamente ligada à segurança psicológica. Na verdade, a segurança psicológica foi criada para a alta performance. E como fazer isso, né, Mirna? Abrir uma cultura, né, um espaço de fala. Claro que essas ações que a gente falou, né, de plantão psicológico, de treinamento de liderança, precisa começar pela liderança. Isso é fato. E aí vem uma pergunta, né? Que é: será que nossas lideranças estão preparadas? E qualquer segmento, né? Não estou falando só de varejo, mas em qualquer segmento, porque a gente vê tanta coisa acontecendo por aí, né? A história que eu ia contar é a seguinte: uma vez, é uma história verídica, real. Uhum. Uma vez eu fui dar um treinamento, e aí eu cheguei na empresa e a pessoa do RH falou: professora, não entre ainda na sala de treinamento porque nós estamos resolvendo um problema. Eu fiquei assim, eu disse: qual é o problema? Aí ela disse assim: tem uma pessoa, um funcionário da gente, que está tendo uma coisa. Aí eu disse: uma coisa? Mas que coisa é essa? Um surto? O que que é? Não, professora, eu vou contar uma coisa para a senhora. Não entre aí. Eu disse: mas Agora eu fiquei criatura, curiosa. o que é? Ele está tendo o quê? Eu disse: professora, eu não queria dizer para a senhora, porque eu tenho muito medo, mas ele está possuído. Aí eu disse: possuído? Possuído como possuído? Pelo demônio, professora. Eu falei, fiquei olhando para ela, eu falei: sério? Aí ela disse: é sério? Eu falei: mas e aí, vocês já conversaram com ele? Não, não tem condição de conversar com ele não, porque ele tá possuído. Certo, e quando ele fica assim, vocês fazem o quê? A gente chama o irmão. Oh, meu Deus. Eu disse: quem é o irmão? É o açougueiro. O açougueiro é irmão, ele vem, reza na cabeça dele e aí passa. E aí eu fiquei olhando para aquilo, eu falei: certo, tu me deixa ir lá conversar com ele? Não, professora, não entra na sala não, porque ele vai matar a senhora. Eu falei: você tem a pasta dele aí? Onde ele mora, com quem que ele mora? Tenho, vamos ligar, vamos ver com quem que ele mora? Aí peguei a pasta, ele morava com a mãe. Vamos ligar para ela?
né? Para ela nos dar um norte. Você já Sim. ligou? Não, nunca liguei. Pô, vamos ligar. Rede de apoio. me diz. Exatamente. Aí eu liguei. Oi, tudo bem? Olha, eu trabalho aqui na empresa tal, não sei o quê. E aí, o seu filho, minha senhora, o que está acontecendo com o meu filho? Ele surtou, foi? Aí eu falei, ele surta? Aí ela, ele tem uns ataques. Mas sabe o que é, doutora? Ela me chama de doutora. Mas sabe o que é, doutora? Ele só acontece isso quando ele não está tomando remédio. Bingo. Aí eu falei, e que remédio? Ele toma remédio pra quê? Aí ela disse, ele é esquizofrênico. Oh. Ei, Ele é esquizofrênico e ele tem que passar no psiquiatra todo mês. E mês passado ele não passou e ele está desse jeito. Ele está surtando em casa e agora surtou aí. Então, o RH não sabia que o exatamente. rapaz era esquizofrênico. O RH não sabia como lidar com aquela situação. O RH envolveu pessoas numa coisa que era o demônio, que era tava possuído, um espírito baixou em mim. E eu vejo muitas lideranças despreparadas. Exatamente. No ano passado, não sei se eu já te falei, acho que eu já te falei, eu fiz uma formação em socorrista mental, né? Falou. Porque eu precisava, eu comecei a ter contato Sim. com esse tipo de situação e eu mesma não sabia como resolver, né? O que fazer? O que a gente fala numa hora dessas, né? E eu vejo que para construir esse ambiente seguro psicologicamente, É verdade. é preciso preparo também, É verdade. né? Muito. Não é verdade? Preparo. E às vezes eu não vejo as lideranças se preparando para isso. E há também um pouco de permissividade dos diretores ou das empresas. Às vezes aquele líder, ele dá muito resultado, ele bate a meta, Muito importante. ele bate os indicadores e tudo, mas a que preço? A Perfeito. qual preço? Ao preço do medo, do desconforto. A pessoa acorda de manhã e, valha-me Deus, lá vou eu Sim. olhar para a cara daquela criatura, tá entendendo? Porque a pessoa não sabe falar, não sabe pedir, não sabe. E aqui, acho que a gente tem que deixar bem claro, eu vou deixar você falar sobre isso, é que ser humano, ter humanização, trabalhar com liderança humanizada, não é ser bonzinho. Perfeito. Não é deixar de cobrar as coisas, não é deixar de ser exigente, não é baixar a régua, Perfeito. mas é tratar um ser humano como outro ser humano. Exato. Eu atendo muita empresa também que é certificado pelo GPTW. Você falou sobre isso agora. Tem uma pergunta lá no GPTW, Great Place to Work, para quem não sabe, que é melhores empresas para se trabalhar. Existe uma pergunta lá que diz, você pode ser quem você é no trabalho? Você falou sobre isso. Você pode ser quem você é? Tem gente que não pode ser quem gostaria de ser no trabalho. Perfeito. Vai, fala. E esse tema, gente, é um tema muito caro para as relações nas empresas, porque a gente atravessa tudo, inovação, inclusão. É verdade. Muitas vezes, né, existe uma pessoa que se identifica, né, da forma que ele queira se identificar, mas não pode aparecer ali daquele jeito que ele queria. É impossível. Imagina que você está numa camisa fechada que você não pode expressar da forma que você quer. Você não pode fazer aqui, ó, esse movimento. Que você não pode pegar no cabelo. Que você precisa trabalhar com o cabelo, claro que tirando as questões que realmente exigem, né? Que é Sim. de alimentos. Que você precisa trabalhar com o cabelo no gel preso, e você não gosta de cabelo preso. Sim. A gente precisa pensar sobre isso, né? Por exemplo, esse exemplo que você trouxe do surto, isso é mais comum do que o que a gente pensa. Muito comum. Não necessariamente um surto de esquizofrenia, né? Porque é um transtorno mental grave, Sim. que sim, se a pessoa deixar de tomar medicação, isso pode ser eu, você, nosso colega, qualquer pessoa, ele pode se surtar, mas existe o surto, gente, que não, aí no caso é possivelmente uma psicose, mas existe o surto de uma crise de ansiedade. Sim. Existe o surto de uma pessoa que tem um processo de depressão, que toma medicação até, mas que por Sim. algum motivo não pôde comprar, Sim. não teve como comprar ou não tomou.
E aí, de repente, teve uma situação lá no trabalho que gatilhou, né? Assim que a gente chama. E, de alguma forma, ela rompeu com a realidade. Sim. Quando a gente fala em surto, né, numa linguagem técnica, a gente faz essa disruptura, fala dessa disruptura com a realidade. E onde tem pessoas, isso pode acontecer. Eu não entendo como é que as pessoas criticam um paciente que tem algum adoecimento psicológico. Se eu chego na empresa com o braço quebrado, todo mundo, ai, mulher, como é que foi que tu quebrou É esse isso mesmo. braço? Ô, mulher, cuidado, é tão chato. Aí se você chega dizendo, olha, hoje eu não tô bem, eu tô num quadro de depressão, minha depressão tá agravando, já marquei uma consulta com o psiquiatra. Negócio de depressão, mulher, você tá com preguiça de trabalhar. Isso é frescura, você escuta muito, né? Isso é frescura. Por quê, gente? É uma doença. É. Eu vi um post, nunca esqueci disso, no Instagram uma vez, que falava assim, tinha uma moça, os cabelos assim, bem, né, uma feição assim, bem triste, e o sangue correndo assim, né? Aí ela colocava assim, precisamos que a depressão sangre para compreender o quão sofrido é. Olha que coisa forte, Com certeza. né? Então, assim, falar sobre sofrimento psicológico, gente, é falar sobre o ser humano. Tanto faz você querer como não. Sim, nós sofremos. Seja por luto, muitas vezes, né, eu atendo lutos, e muitas vezes as pessoas sofrem muito com luto de pet. Eu, pelo menos, tenho 2 cachorros que eu amo. Eu também tenho, eu tenho mingau. eu- Mingau. famoso, né? É, mingau é famoso. Eu tenho 2 salsichinhas. Ai, que lindo. E com certeza eu vou sofrer muito. E um processo de luto por um pet é uma dor, é um sofrimento. Não cabe a mim dizer sobre o que você vai sofrer. A dimensão da dor, gente, ela é subjetiva. Então, o sofrimento psicológico ele acontece e as lideranças, não só as lideranças, né? Mas a gente precisa iniciar com a liderança. Lembra da segurança psicológica que eu falei? A gente precisa falar de alta performance, mas a gente precisa começar com a liderança. Então, o que é a liderança, gente? Acaba que criando um processo de modelagem, não é não? Sim. Um bom líder, ele pode não falar, mas o time sabe o que ele vai fazer. Ele não precisa gritar. Ele não precisa deixar ninguém em situação de desconforto para que ele modele. O que é modelar? Uma criança, quando ela aprende a pegar no copo, ela não aprende a pegar no copo porque ela tem o polegar, como a gente aprende na evolução humana. Ela aprende a pegar no copo porque ela vê a mãe dela pegar no copo, porque ela vê o pai dela pegar no copo. Ou seja, isso é um processo de modelagem. Isso vale para os nossos comportamentos. O que é que vocês acham sobre isso? Mina, eu queria me aprofundar um pouco mais, né? Porque aqui é vida real, né? Sim. Tanto eu tenho bastante, o Augusto também tem, você também tem. E você está falando assim da pessoa chegar na empresa e falar, eu tô com depressão, ou eu perdi meu pet, ou eu tô com crise de ansiedade e tal. Mas eu conheço empresas que a liderança é que desencadeia isso. Sim, infelizmente. Eu conheço uma empresa que, infelizmente, eu acho que as coisas boas a gente tem que dizer o nome. O que é ruim a gente, né, até para não Sim. propagar, Sim. né? Mas eu conheço uma empresa que essa empresa ela tem uma gerente, ok? E essa gerente, ela é muito antiga nessa empresa, há muitos anos ela está nessa empresa. E a diretoria foi municiando ela de poder. Municiando ela de poder e de muita autonomia, né? E essa pessoa começou a cercar a diretoria para que os problemas dos colaboradores não chegassem na diretoria e que ela pudesse dizer assim, pode vir que eu resolvo tudo. Eu sou aqui a pessoa que resolve. Em paralelo a isso, tá? Ela, para segurar as pessoas na empresa, diga-se de passagem, a rotatividade dessa empresa é altíssima, ninguém para lá. Para ela segurar as pessoas nessa empresa, ela começa
a manipular emocionalmente a pessoa. Então, por exemplo, a pessoa chega para ela e fala assim: olha, porque eu tô querendo ir embora, né? Isso aqui não dá mais para mim, é muito cansativo, muita cobrança, você não sabe falar com a gente, porque ela grita, ela humilha, né? Ela é muito arrogante. E aí, sabe o que ela fala? Ela fala assim: você acha que você vai arranjar emprego em outro lugar? Você não vai arranjar emprego em nenhum outro lugar, não. Dê graças a Deus que eu lhe dei uma oportunidade de você estar aqui. Porque em outro lugar você não vai trabalhar. Então eu conheço várias pessoas, né? Outro caso, isso é caso real, tá? Outro caso, olha, dona fulana, eu queria viajar porque a minha mãe está doente lá no interior e eu preciso ver a minha mãe. Por que você tem que ver sua mãe? Eu tenho a minha e eu nem vou ver a minha mãe. Por que eu não vou e você vai? Você tem que ir. Triste, né? Você tem que trabalhar. Você não tem. E olha, fique feliz que você tem um emprego. Porque você não vai ser nada quando você sair daqui. Então, eu conheço várias pessoas que saíram dessa empresa cheia de transtorno, crise de ansiedade, síndrome do pânico. Sim. Né? Falaram para mim, Kelly, quando eu ia trabalhar, era como se eu fosse encontrar sei lá, uma pessoa assim que pudesse a qualquer momento, se me chamasse, eu já me tremia toda, eu já começava a passar mal, eu já começava a ter crise de pânico. Então, às vezes, você que é líder, você não sabe o efeito devastador É verdade. que você pode causar na mente de um ser humano. Né? E aí você tem as lideranças narcisistas, que você pode, se você quiser falar sobre isso, né? Tem as lideranças, os psicopatas corporativos, que também existem dentro das empresas, e que tudo isso vai minando a segurança psicológica. Um outro dia eu estava numa empresa e que tinha um líder bem complexo, né? E aí eles me contando que tinha plantão psicológico, que as pessoas iam fazer terapia, né, e tal, e que tinha sala de jogos, e que tinha cinema, e que tinha isso e tal. E depois eles começaram a me contar das práticas do líder, né? E aí eu falei assim, olha, é muito válido tudo isso que vocês estão fazendo, mas vocês precisam tratar da liderança. Porque senão não vai adiantar nada. A pessoa vem para o plantão, a psicóloga vai acolher, vai entender, vai dar discernimento e consciência para a pessoa sobre tudo que ela está passando. E aí ela vai cair, ela vai voltar para o ambiente de trabalho e vai lá dar de cara com a causa disso tudo. Sim. Então, o que vai adiantar? Né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, liderança narcisista, líder tóxico, né? Possivelmente, Kelly, quando a gente trabalha com esses sofrimentos muito abusivos, o líder está doente, tá? Isso é muito comum. A liderança, muitas vezes, não só no tocante a transtornos mentais, mas muitas vezes, né, um sofrimento também que ela já traz de uma cultura dos diretores. Para ela fazer isso, ela precisa ser validada. Então, aí entra um ponto que eu vou só complementar. Eu sempre digo assim para meus alunos: gente, vocês já viram tartaruga subir em árvore? Aí os meninos ficam olhando para mim, né? Oi, professor, o que é, professora? Gente, vocês já viram a tartaruga subir numa árvore? Não. Tartaruga sobe em árvore? Não. Não. Se você chegar numa árvore e ver uma tartaruga em cima de uma árvore, o que aconteceu? Como é que ela chegou lá? Professor, alguém colocou ela lá. Pronto. É isso que a menina tá falando. Exatamente. Não tem como a diretoria, né, a alta gestão, porque muitas vezes essa regulação das lideranças, dependendo da hierarquia, é a alta gestão que administra. Não tem como ela não ficar sabendo disso. Não tem como. Então, assim,
Se isso chega na alta liderança e isso não é, gente, exterminado é a palavra, tá? Porque o ser humano, quando ele é punido sobre ser o que ele é, como por exemplo um adoecimento psicológico, o que ele vai fazer? Ele vai sofrer mais ainda. Como a Kelly usou a palavra, né? Devastador. E detalhe, sua empresa vai quebrar. Não é sustentável. Hoje, por exemplo, né, o ESG, né, o grande nome hoje dentro das culturas organizacionais, né, atravessando essa ideia da sustentabilidade, tem um prisma lá da saúde mental. Não é opção. Ou você cuida do seu colaborador, ou sua empresa vai quebrar. E aí eu já escutei de muitos colegas diretores, diz, Mirna, mas e agora eu vou entregar, dar saúde mental para o pessoal? É. Mas e o Estado? Claro, não estou negando isso. Existe uma responsabilidade do Estado, óbvio, Estado enquanto Estado, bem como a União enquanto país, mas existe o que em toda empresa? Razão social. Existem, inclusive, recentemente eu vi, Kelly, não sei se você viu essa reportagem, eu não vou lembrar onde foi, mas que estava surgindo um projeto de lei quer dizer que ainda não foi, não é lei, né? É um projeto. Existe um projeto de lei que vai incentivar, de alguma forma, acredito que tributos, né? Ainda não tem exatamente como vai ser, foi até minha esposa que me mandou. As empresas que têm programa de saúde mental. Por quê? Por que será, gente? Porque as pessoas estão doentes. Porque as pessoas precisam de você, líder. Porque as pessoas precisam de mim, psicóloga. Porque as pessoas precisam conhecer, Kelly, você falando de saúde mental para a liderança. Porque todos nós precisamos ser cuidados. Gente, não é só porque a pandemia, claro que a pandemia elucidou várias coisas, mas olha só, para não ser irresponsável, eu vou dizer que existem alguns transtornos mentais, e aí eu vou falar da depressão, da bipolaridade, que tem um teor significativo genético alto, mas existem alguns que o ambiente é pior do que o fator genético. Qual deles, Mirna? Principalmente a ansiedade. O que eu estou dizendo com isso? O que eu estou dizendo com isso é que o ambiente que a gente chama de ambiência, né? O ambiente que você trabalha, ele é um gerador de saúde e é um fato gerador de adoecimento. Como é que a gente vai saber isso? Olhando para o time. Olhando como as pessoas veem. E é claro, gente, que toda empresa, tanto faz a gente querer como não, toda empresa vai ter pessoas adoecidas. Óbvio. Você pode até não saber, porque de repente a pessoa não tem a maturidade ou não se sente segura para falar que está passando por um processo de depressão. Sim. A gente sabe que janeiro é voltado para essa questão da saúde mental, né? Como você falou aí sobre os diretores que traz essa fala, e o Estado, como é que faz, né, para com essas pessoas? A gente sabe que existe a saúde mental pessoal sua, fora do ambiente de trabalho, mas também há a saúde mental dentro da organização, que vem muitas das vezes, como aquele abordou mais recente, sobre o papel do líder em desencadear esses transtornos que a pessoa pode ter, né? Porque vamos assim dizer, fora externamente, eles podem ter uma vida saudável. Porém, o que vem trazer esses gatilhos estão dentro da empresa. Então, eu acredito que as pessoas, os empresários precisam estar investindo cada vez mais na saúde mental organizacional para esses pontos, que ele possa ali desenvolver os líderes, fazer o que a Kelly fez, né, o plantão socorrista ali, socorrista mental, né, que para essas pessoas terem um pouco desse conhecimento, que elas possam ficar cada vez mais com saúde mental e levar para o outro, né, levar para o seu liderado. E isso eu levo em questão porque a doutora Estágio, ela trabalha com pessoas em formação. E muitas das vezes, quando você está ali no início da sua carreira profissional, levando o seu conhecimento para pôr em prática naquela organização, e vem o líder lá de cima e faz com que você apenas sirva o cafezinho. Não, tu não vai fazer nada, não. Vai só ali, serve o cafezinho, tira xerox, né? E isso faz com que o profissional fique cada vez mais retraído.
Ele não consegue desenvolver as habilidades dele. E ele vai sair dali com aquela experiência negativa para o mercado realmente. Então, por isso que é de muita importância que os empresários, os diretores, invistam não somente no Janeiro Branco, porque muitas das vezes faz uma pequena palestra ali, pronto, resolveu a saúde mental do ano todinho dos colaboradores. Mas que faça realmente ações durante o ano que represente essa saúde mental para os colaboradores, né? Então, o que é que você pode falar sobre essa questão de não trabalhar só a saúde mental no janeiro, e sim no decorrer do ano todinho? Perfeito, porque eu trabalho com campanha de cores, né? Fiz uma grande campanha em Setembro Amarelo para o SESI, Sim. fiz uma grande campanha em Janeiro Branco agora para a Universidade de Fortaleza, para a Unifor. Você tocou num ponto muito importante, mas antes disso eu preciso dizer que nós somos uma unidade. Não existe a Mirna lá na casa dela Perfeito. e não existe a Mirna aqui no trabalho, existe a Mirna. O meu problema de lá, lembra daquela falinha? Seus problemas individuais, pessoais, deixa em casa. É possível? De jeito nenhum. Impossível. Por quê? Porque a Mirna é a mesma Mirna. Eu não tenho como pegar a minha cabeça, deixar lá em casa, que estou com um problema lá em casa, e vir trabalhar só com o corpo. Mas às vezes esse é o discurso de muitos líderes, né? Muitos. Eles olham para os colaboradores e falam: olha, deixe seus problemas do lado de fora. Aqui não é para ninguém trazer problema, aqui é trabalho. Pois é, eu até brinco, né? Assim, brinco, mas tem um fundo de verdade, porque isso realmente aconteceu. Que Descartes, né? Filósofo, foi ele que fez esse estudo do corpo, né? A medicina passou a estudar muito sobre o corpo, sobre as reações corporais, e a cabeça é tão complexa que ninguém entendia, né? Então, não vamos estudar porque não se entendia. Então, não tem como, a cabeça, ela faz parte do corpo. A mente é diferente da cabeça, ela faz parte do nosso corpo. Ao contrário, se você quebrar um braço, no esquerdo, por exemplo, eu sou destra, você quebra o braço direito. Eu consigo aqui mexer no celular, consigo fazer aqui o podcast com o meu braço assim, conversando. Agora, eu consigo falar? Se eu estou mal, Não. se eu estou ansiosa, se eu estou deprimida, eu consigo nem levantar da cama. Já atendi, gente, pessoas assim, né, respeitando todos os sigilos, que estava há 4 dias numa cama, sem conseguir tomar banho. Depressão é coisa muito séria. Muito sério. Nós somos o país mais ansioso do mundo, pessoal aí que gosta de dados. Somos o segundo já, tá? Porque antes era o quinto. Já somos o segundo. Em depressão, eu não sei se é em números brutos, eu acho que sim. Tem que ter muito cuidado, né? Quando a gente fala sobre números. E está na casa aí, primeiro e segundo em burnout. Não tem opção, você precisa olhar para isso. A empresa só funciona se tiver pessoas. Sim. E aí eu vou lançar aqui um desafio para a gente refletir. Certo, a gente está falando de saúde mental, da importância da saúde mental, da segurança psicológica. Também a gente não pode jogar isso tudo nas costas da liderança, porque é uma cultura. Gente, a liderança também adoece. Então, você vai jogar o desafio, mas eu queria, só para a gente não perder essa fala da liderança também adoece, e você falou isso anteriormente, que a liderança que trata assim as pessoas está adoecida. Isso. Eu estive aqui com a doutora Ana, policial, civil, delegada e tudo, a gente estava falando sobre violência contra a mulher. E aí eu perguntei para ela sobre a relação dos abusadores e as doenças psicológicas, os transtornos. Aí ela olhou para mim e falou assim: Kelly, violência é violência. Porque se nós formos atrás de identificar, não, fulano bateu na mulher porque, bichinho, ele tem transtorno de personalidade. Então, para nós, violência é violência, tá? Essa foi a fala dela. Conectando com a sua, você falou, os líderes estão adoecidos. Sim. Né? E eu falo, né? E pergunto para você: todo abusador foi abusado? Toda pessoa que trata o outro com violência, em algum momento da vida, foi tratado com violência verbal, psicológica e tal? Sim. E
Se a empresa, quem está nos assistindo, um diretor, uma diretora, está nos assistindo agora em casa, ou o próprio líder, às vezes Sim. tem um líder que está nos assistindo agora e ele se identifica, não, eu faço isso, puxa vida, já me deram feedback, já me falaram que eu tenho que melhorar e eu não consigo, o que é que essa pessoa tem que fazer? Tudo passa pelo autoconhecimento, não tem jeito, gente. Essa pergunta ela é muito complexa, né? Eu acho que nem tem uma resposta só, acho que tem várias respostas. Muitas vezes, sim, a pessoa pode ter um transtorno mental. Agora, eu sou a defensora disso, tá? Por sinal, isso me irrita muito quando eu vejo nas redes sociais as pessoas estarem o tempo todo falando sobre o narcisista faz isso, o narcisista. Gente, o transtorno de personalidade narcisista é uma doença. Você não pode tratar uma pessoa doente como um criminoso. Então, e pode existir também pessoas, que o ser humano, né, inventa tudo, que se diz violento por ter um transtorno. Isso daí Se esconde atrás. a gente vê muito isso na esfera criminalista, né? No mundo. As pessoas são presas, vão atrás disso, atrás daquilo. Então, assim, eu não estou falando disso. Olha, as pessoas que têm transtornos mentais, no geral, elas não são violentas, para começar, tá? Ah, mas ele teve um surto. Sim, aí é outra coisa. Entenda, a pessoa quando está em surto psicótico, por exemplo, ela escuta vozes, ela vê coisas que não existem. Não é porque ela é violenta, é porque existe entre aspas, tá? Uma situação paralela que está me dando um comando e eu, num surto, eu escuto o comando, mas eu não sou violenta, tá? Não se justifica, eu concordo com a delegada. Ana. Violência é violência, tá? O que vai acontecer depois disso aí é outra coisa. Mas a gente não está falando disso. Por que eu estou falando isso? Porque muitas pessoas acham que pessoas que têm transtornos mentais são violentas. Pelo amor de Deus, gente, claro que não. Eu quebrei meu braço, sou violenta? Porque eu posso, o gesso dói. Eu vou atacar as pessoas com gesso? Porque eu estou com o braço quebrado? É a mesma metáfora. Sim. O fato da pessoa ter ansiedade, ter depressão, ter um transtorno de personalidade. E isso tudo atravessa o autoconhecimento. Muitas vezes o líder diz assim, ó, eu já escutei muito isso, tá? Porque eu dou mentoria para executivo, mas voltado para saúde mental, né? E liderança também. Mirna, eu não me percebo violenta. Isso é real, viu? Você não se percebe. Não. E como é que seu time lhe vê? Como violenta. Inclusive, eu estou aqui porque eu preciso entender. Eu não quero ser assim. Porque também existe esse lado. Sim. E aí você sai o quê? Numa ideia de programadores, aí entra aquela outra esfera, né? Que sim, modelagem. Lembra que a gente falou sobre isso? Sim. Muitas vezes nós modelamos a gestão, Sim. que também é violenta. Sim. Então, se eu não quer dizer que eu vá fazer. Aí vai depender, tem vários fatores, né? Vai depender da minha personalidade, no sentido de perfil comportamental, no sentido de, mas olha só, se você se sente validada, até como uma criança, que é o reforço, né? Sim. Na análise do comportamento, dentro da psicologia, né? Você reforça positivamente ou negativamente. A pessoa faz ou não faz. Então, existem várias, redundância à parte, variáveis, que sim, algumas são modeladas por outros comportamentos e outras não, são adoecidas, mas muitas adoecidas não fazem isso. Transtorno mental não é isso, gente. Transtorno mental é uma desregulação bioquímica, acontece aqui dentro, ó. Não existe uma coisa de eu ser violenta porque eu tô com depressão. Não existe uma coisa de eu ser violenta porque eu tô... Aí, mas muitas vezes a gente fica irritada. Mas isso aí é uma sintomatologia, por exemplo, da ansiedade, né? A gente fica muito irritada, né? Sobre esse ponto de vista, a gente precisa ter muito cuidado quando fala sobre transtorno de personalidade narcisista, porque a gente precisa ser cuidado também. Já precisa querer, né? A gente sabe que as emoções, elas são muito comuns pra gente, ser humano, né? Tanta raiva, São a emoções básicas, tristeza, né? exatamente. E aí, você abordando esse tema, me veio muito à mente de pessoas que se apropriam de um transtorno psicológico para se beneficiar. Ou seja, eu tô apenas aqui, eu tô melancólico, tô triste realmente, mas não a um ponto patológico. Porém, as pessoas, elas se apropriam disso, dizem, eu estou com depressão.
ou estão tendo algum momento de irritabilidade e fala assim, eu estou com crise de ansiedade, nem chega perto de mim. Só que na realidade não é, né? Você, doutora, como já trabalha mais nesse ramo, o que a gente pode falar para essas pessoas não usarem os transtornos psicológicos que são sérios, são coisas realmente sérias, em algo que é de emoções básicas, para que aquele que tem realmente esses transtornos, não, quando chegar para alguém e for conversar com alguém, não ouvir que aquilo é apenas uma frescura, ou você está inventando. Então, a senhora que trabalha já realmente com isso, tem uma prática realmente nesse segmento, o que a senhora pode falar para essas pessoas que se apropriam desses transtornos para poder se beneficiar? Primeiro, o transtorno não é violento. Então, assim, a gente precisa. Você também é psicólogo, né? Sim, Como o próprio nome fala, né? É um adoecimento psicológico. sim. A tristeza, ela é inerente à condição humana. Eu até brinco. Vocês conhecem aquele filme Divertidamente? Sim. Vai sair o 2 agora, né? Eu tô Em junho. esperando. Eu levo ele para muitos treinamentos. Por quê? Eu gosto muito da tristeza, né? Eu acho Sim. ela linda. Sim. E o pessoal fica, como assim, né? Porque é na tristeza que muitas vezes a gente calcula as nossas rotas, que a gente se autoavalia. Poxa, eu realmente estou tratando as pessoas da minha casa não tão bem, eu estou muito irritada. Será que eu estou com algum processo de ansiedade? E aí atravessa essa ideia de você observar-se, né? Porque quando você torna o fato genérico, não vem para cá não, que hoje eu estou naquele dia, eu tô ansiosa, não quero papo com ninguém, eu vou ser muito grossa com você. Não tem nada a ver. A ansiedade é um sofrimento psicológico da pessoa. Que, claro, né? A gente não vive só. Então, olha, aí eu vou falar uma coisa muito importante. Não existe o indivíduo sozinho. O indivíduo, ele só existe por conta do outro. Então, as relações humanas precisam ser cuidadas. Quando uma pessoa chega e diz, olha, hoje eu não estou bem, Kelly, posso falar contigo sobre isso depois? Hoje eu não sou a melhor companhia para falar contigo sobre isso. E a Kelly, não, Mirna, tudo bem. Claro, com certeza. Eu fui honesta. Sim. E não necessariamente eu estou adoecida, eu posso estar triste. Eu posso estar impaciente. Eu posso estar irritada. Porque às vezes, gente, assim, a ansiedade, quem está irritado é ansioso. Isso não é real, tá? Existem critérios de diagnóstico lá no DSM, né? Que é o nosso manual de código internacional. A ansiedade, no Brasil é a mesma coisa. Nos Estados Unidos, na Europa, na Finlândia, seja onde for. Por quê? Porque existe uma uniformização de sintomas. Então, não é pelo fato de eu estar ansiosa, eu não tenho o direito de tratar. Não quero conversa, não. Eu não tenho o direito de tratar minha colega mal porque eu estou ansiosa. Porque aí tudo que foge a você para afetar a relação, opa, eu preciso me cuidar. Sim. E o que eu diria para essas pessoas é, se você está ansioso, procure 2 profissionais que trabalham com saúde mental. Psiquiatra e psicólogo. É isso aí. Gente, não tem outro, tá? Na perspectiva científica, quem trabalha com saúde mental é psicólogo e psiquiatra. A gente não joga búzios, a gente não tem uma bola de cristal, a gente precisa receber o paciente com todas as vulnerabilidades que ele se apresenta. É isso aí. Perfeito, né? Perfeito. Mirna, quero te fazer uma outra pergunta. Anotei várias aqui, né? Mas eu queria, se você fosse definir hoje, até para as empresas se reconhecerem, né? Se estão fazendo certo, se não estão, se você fosse definir assim 3 características hoje de uma empresa que está trabalhando ou que trabalha segurança psicológica, que desenvolve uma cultura de segurança psicológica. Quais seriam as 3 características, talvez básicas, ou as principais, ou pilares? Pronto. O primeiro pilar da segurança psicológica é a confiabilidade. Tá. Precisa existir a confiabilidade. Gente, isso é uma teoria. Tá? Eu não acho que é a confiabilidade. Isso é uma teoria da Amy Edmondson, né? Posso até ler aqui para vocês que ela coloca os 5 padrões
das equipes de alta Ah, performance. são 5 São padrões. 5 Ô, padrões. Aloysio, depois coloca a capa do livro na tela para as pessoas identificarem o livro, tá? 5 padrões. Segurança psicológica, que a gente está debatendo aqui. Entregabilidade, até para fugir aí o pessoal achando que segurança psicológica não tem nada a ver com performance. Ó. Eu entrego mais. Estrutura e clareza. Aí entra o quê? Comunicação não violenta. Eu costumo dizer que é a liga, né, da segurança psicológica com as relações. E significado e o impacto. Gente, o significado, eu vou entrar um pouquinho na geração Z, né? Tá. O significado, ele é muito importante. O que que a gente hoje, qual é o boom hoje dentro das corporações? É ESG, não é não? Sim. E o que é o ESG? São culturas relacionadas à sustentabilidade. A gente conversava, né, Kelly, um pouco sobre isso. A geração Z, gente, que é o pessoal mais novo, inclusive foi feito, não vou lembrar aqui o percentual, mas foi menos de 5%, acho que foi 3 ou 2, não lembro direito, que perguntou assim para essa amostra, né? Quem de vocês quer ser líder? Para essa amostra nova. Eu já perguntei isso para o meu filho e para os amigos dele também. Deus me livre, quero não. Eles não querem. Isso é uma reflexão que a gente precisa fazer. Então, ser líder não é uma coisa boa? É uma coisa boa, a gente sabe. Sim. É uma escolha. Mas, na geração Z, está muitas vezes atrelado a pessoa que grita. Foi isso que eu perguntei, né? Para essa minha pequena amostra, né? Para essa pessoa que grita, ficar mandando o pessoal fazer as coisas. Sim. Ser líder não é isso, não. Que não escuta, Que não escuta. que é dono da E verdade. primeiro de tudo, vai embora. Geração Z. É. Então a gente precisa pensar nisso. E aí entra o impacto também, que está aqui em um dos padrões. A geração Z, ela procura impacto social. Eu, por exemplo, não sou da geração Z, né? Querida, mas não sou. Eu hoje faço algumas seletividades. Para onde vai esse dinheiro? Qual é a função social dessa empresa? Não sei como é isso para vocês, mas eu faço essa pesquisa quando vou comprar. Tem uma loja, algumas lojas, não vou fazer propaganda de loja, mas algumas lojas têm esse trabalho. Do mesmo jeito como tem algumas lojas que já foram editadas como trabalho escravo, não compro. Está em promoção, nem olho. Então, assim, esse impacto, essa admiração pelo que o meu trabalho está fazendo para impactar a vida das pessoas, diretor, líder, vocês precisam pensar sobre isso. Porque as pessoas mais velhas, elas vão se aposentar. Quem vai dar continuidade, sucessão empresarial, é a nova geração. É verdade. Se você não muda, fecha a porta. É verdade. Então, precisamos pensar sobre segurança É. psicológica. Não é opcional, gente. Assim, para mim é uma coisa tão óbvia, né? Que às vezes, assim, quando eu vou conversar assim, com a alta liderança, eles ficam bem reflexivos. E é muito bom quando a gente... Mas também tem muita gente boa, tá, gente? Eu trabalho com uma empresa que eu amo, assim, também na linha de supermercados. 2, 3, que a gente está fazendo um trabalho lindo lá. E as pessoas estão abertas. Inclusive, uma foi você que me indicou. Pode falar os nomes. Eu já Pode falar. agradeci, Fala os né? nomes, pode falar. Centerbox, Center Box, Clark, Clark Supermercado, supermercados, R-Center. R-Center. São essas 3, né? Que Sim. atualmente a gente trabalha, tem um foco mais próximo. Todos aqui no Ceará, gente. Todos aqui no Ceará. Isso. E são pessoas assim, extremamente abertas a essas falas, a essas discussões. Me perguntam, gente, isso é tudo. Ei, Mirna, como é que a gente pode fazer com isso, com isso? E aí, quando estiver faltando alguns minutinhos, eu quero deixar um desafio Tá, para as pessoas. tá, ok. Eu queria puxar um pouco da tua experiência, Augusto, porque deverá haver lá do teu estágio Sim. entrevistas de desligamento com os estagiários. Sim. Sim ou não? Sim. Né? Você tem alguma estatística? Eles pedem desligamento, mas por quê? Bom, a gente realmente faz, né? Porque a gente tenta entender o motivo de todas as saídas. Na lei do estágio, ela deixa claro que
a empresa pode estar rescindindo o contrato, como também o próprio estagiário pode estar solicitando. E com isso a gente faz uma pesquisa para tentar entender, né? E sim, acredito que 80% hoje na nossa pesquisa, quando a gente pergunta o motivo da saída, é o líder. Casa com as duas coisas, né, Kelly, que a gente falou. É o líder, né? E eles falam realmente esse tipo de relacionamento muitas das vezes agressivo, muitas das vezes abusivo, que não tem empatia, que não querem escutar e o básico da lei do estágio, não quer ensinar. Faz isso e pronto. Isso está extremamente ligado com tudo que a gente falou. Sim. Olha só, a geração Z não tolera isso daí, Sim. não tolera. Antes a pessoa dizia assim, ó, eu estou há 10 anos na empresa. Sim. Ixi, Maria, já era uma coroa, assim, né? Sou muito importante, sou um excelente colaborador. Hoje, se você disser isso, o meu filho chegou e disse, se eu não estiver gostando do trabalho, eu saio, vou para outro. Não falta emprego. Perfeito. E aí casa bem com o que você disse. Eles não toleram a cultura da liderança, a cultura organizacional. Não é só o clima no sentido de clima, né? De pesquisa de Sim. clima. Ela precisa investir nas relações. Eu não existo sozinha. Para eu ser liderado, tem que ter, no mínimo, um líder. Para o líder ser líder, tem que ter, no mínimo, um liderado. Não é não? Sim. Então, as relações humanas. A gente vê, por exemplo, PDI. A gente vê pesquisa de clima. Tudo no âmbito individual. Sim. Gente, cultura organizacional, ela precisa trazer pesquisas que tem poucas sobre as relações humanas, que são bem complexas. Sim. A gente está indo para a reta final aí do nosso terceiro episódio. Maravilhoso. Podcast, né? E eu queria fazer a seguinte pergunta. Quando você vai implantar esse conceito, né, de segurança psicológica nas empresas, qual a maior dificuldade? Ser você mesma. Mirna, quer dizer que eu vou deixar a falta de compreensão sobre o tema. Quer dizer que eu vou deixar a pessoa fazer o que ela quer? Claro que não. Sim. Existem diretrizes, existe um código de conduta dentro da empresa. Sim. Agora você precisa escutar as pessoas. Vamos dizer aqui que nós estamos fazendo reunião. Sou a gestora e vocês dois são os meus liderados. Aí eu digo, olha, gente, eu só falo. É isso, é isso, é isso. Isso não é reunião, gente. Isso é monólogo. E as pessoas só, ou então, na cabeça, né? Ai, que saco, de novo. Verdade. Você precisa escutar. Como é pra ti ouvir isso? Faz sentido? Isso daí. Tá falando besteira. Eu não soube fazer isso. Ou me ajuda. Isso. Gente, a liderança precisa pedir ajuda. Sim. Você só é líder. Você só é um bom líder se as pessoas lhe acharem um bom líder. Pedir ajuda é uma forma de trazer a inovação. Quantas vezes, gente? Quantas vezes? A pessoa que... Eu nem pensei nisso e a pessoa traz um... eu pensei... olha, que ideia genial. Eu nunca pensei nisso. Aí o líder não pode dizer isso, porque ele é líder, né? Oi? E a humildade, onde é que fica? Né? A liderança humanizada, ela traz para quem perto dela? Os seres humanos. Sim. Não é o microfone, não é o copo, não é o celular. São seres humanos. E todo ser humano, ele precisa ser validado, ser inerente à nossa condição humana. Com certeza. Se eu faço algo para o meu gestor, e o meu gestor, olha, Mirna, que relatório bom. Olha, muito obrigada, viu? Fiquei muito feliz. Superou muitas... Eu não faria igual. E não faria mesmo, gente. Qual o problema de dizer isso? Sim. Qual o problema, né? O pessoal diz assim, elogiar estraga. Já viu isso? Triste, né? Elogiar estraga. Pois é. Por conta da cultura, né? Que a gente está estruturar. Existem vários preconceitos estruturais. Sim. Né? E aí vem um processo de inclusão. Mas a minha empresa tem inclusão. Tem pessoas assim, tem pessoas assim. O processo de inclusão, ele acontece nas relações. Não é no preenchimento de vagas.
Perfeito. Fica isso aí. Maravilhoso essa Lindo, fala. né? Top. Doutora, como a gente já está na reta final também, né? E aí pegar um pouquinho também do que eu trabalho, que são esses estagiários. A gente falou muito aqui do líder, para o líder alcançar essa segurança psicológica. O que é que a senhora pode falar para essa nova geração, né? Para essas pessoas que estão entrando agora no mercado de trabalho, de como alcançar essa segurança psicológica? Pronto. Isso é muito bom, e aí eu falo para você também, não só para as pessoas que estão me escutando, né, que estão atrás de estágio. As pessoas que estão atrás de estágio, sabe o que é que elas procuram? Elas procuram um ambiente bom para trabalhar. Sim, exatamente. Então, vocês poderiam, sugestão, né, incluir um processo de autoconhecimento para esses estágios. Quem me conhece a fundo, eu digo isso para as empresas, para a empresa que é palestra, eu faço. Sim. Tem sua função. Sim. Mas a palestra, ela não vai... Faz uma roda de conversa com esse pessoal. O que você espera do estágio? Como é para você isso? Me fala um pouco. Perfeito. Quais são as relações, o lugar que você precisa estar? Você precisa entender, você enquanto empresa, precisa entender se aquela pessoa quer estar naquele estágio. Então, você pode, claro, você como psicólogo pode fazer uma ideia de perfil comportamental. Olha, eu vejo que você é muito comunicativo. Gente, quantas pessoas, Kelly, você que trabalha com isso diretamente, eu vejo aí seus fãs na internet, quantas pessoas estão no lugar errado dentro de uma empresa? Com certeza. Eu odeio o que eu faço. Eu já ouvi muito isso. Eu queria tanto trabalhar no RH. Você já se inscreveu? Não, não tem vaga. Eles botam de fora e não me levam. Aí fica a sua ideia, né, de analisar o perfil comportamental, não no sentido de, logicamente, de excluir, mas de deixá-lo é assim, ó. Você pode fazer enquanto empresa, pode fazer todo um trabalho com seus estagiários, eles estarem maravilhosos para querer trabalhar. Você já fez aquela seletiva comportamental de bem-estar, né? Falando sobre a felicidade, sobre a importância do trabalho. O trabalho, gente, não tem nada mais social do que o trabalho. Sim. Nada. Mas a terra precisa estar fértil, né? Você joga uma pessoa maravilhosa numa empresa, e aí não é responsabilidade da sua empresa. A sua responsabilidade é entregar aqui. A partir daqui, não é um contrato bilateral? Sim. A partir daqui, a empresa. Não tem como existir segurança psicológica se a empresa não está fértil. Não existe. Aí, muitas vezes, aí eu vou deixar, né, o meu desafio. Gente, imaginem que vocês têm algumas pessoas afastadas por CDF. Para quem não sabe, CDF são os adoecimentos psicológicos. E essas pessoas passam 30 dias de licença, se for um transtorno mais grave, né? Merece, exige um tempo maior. Primeiro, eles fazendo acompanhamento com o psiquiatra, fazendo um processo de psicoterapia, eles vão ficar bem sim para trabalhar, tá? A gente precisa incluir... Galera, a gente precisa incluir, porque, no geral, entre aspas, está quase todo mundo doente. Então, você vai ficar sem trabalhador? Você ainda não entramos no mundo total da robótica, né? Sim. Então, você precisa cuidar dessas pessoas. Aí eu pergunto, vou deixar o meu desafio. Imagine que você tem 30 colaboradores afastados por CDF. Você está preparado para receber as pessoas? Porque as pessoas se afastaram, né? E quando ela chegar? Você acha que uma pessoa que está, vamos supor, vou botar 30 dias, mas no geral é mais, teve um processo de depressão grave ou teve uma tentativa de suicídio, porque acontece. Sim. Ou não acontece, gente? Acontece. Ela volta para sua empresa. Ela trabalhava no computador. Vamos lá. Ela vai chegar na mesma velocidade? Não. Ela vai ficar um pouco... Ai, esqueci o que eu falei. Ai, não estou segura. É claro que ela vai chegar, gente, com alguns desafios. E a liderança? Está preparada para receber essas pessoas? Porque eu vejo muita gente falar, e aí eu estou lançando um livro, gente, mas não é agora, tá? Estou começando a fazer um livro. Que ótimo. Sobre essas questões de saúde mental. Como a sua empresa vai receber... Foi a primeira vez, viu, que eu falei do livro? Eu nem ia falar. Legal. Porque o povo fica cobrando, né? Ainda tá no começo. Final do ano ou 2025.
como é que você recebe essa pessoa que vai chegar de onde a gente está falando o tempo todo para o campo da prevenção, né? Sim. Que é maravilhoso, é o melhor Sim. que eu acho. Mas as pessoas adoecem porque tem questões que são bioquímicas. Sim. Mesmo estando em locais bons de trabalho, elas podem adoecer. Não é gente, o trabalho é uma possibilidade. Tem várias. Às vezes, na própria família, isso é comum. Às vezes você diz assim para o paciente: olha, me dê um telefone de uma rede de apoio, numa situação eu que atendo paciente grave, né? Pode me dar. Nunca peça o telefone da mãe ou do pai. Peça, deixe ele dizer, porque às vezes a mãe e o pai é adoecido. Sim. É um fato gerador de adoecimento e o paciente não quer. Dê para ele a autonomia que ele precisa. É o meu amigo, é o meu primo. Então, as casas também adoecem, as relações adoecem. Então, a gente precisa entender que essas pessoas vão chegar, né, ainda num prazo menor. Gente, um processo de depressão, ele tem muitas vezes questões cognitivas, né, de você ainda ficar mais lento. Sim. A própria física, né, muitas vezes a depender de uma medicação mais menos seletiva, vamos dizer assim. A pessoa pode tremer um pouco. A sua equipe está preparada para receber essas pessoas com respeito? O que você acha, Kelly? Não estão. Não estão. E aí é o meu desafio. Vamos pensar sobre isso. É. Eu nunca vi assim, ninguém falando muito desse ponto, né? Porque como eu estou aprofundando esse tema no livro, eu acho que a gente ainda está no começo, né? Tudo Sim. bem. Mas as pessoas estão adoecidas e vão chegar para o seu trabalho. Você não pode demitir essa pessoa, gente. Você estava falando do seu livro, eu também vou falar, primeira vez que eu vou falar, que eu também estou escrevendo um livro. Exclusividade aqui no podcast, Kelly. Podcast com exclusividade, né? E você sabe qual é o tema do livro? Não. Eu vou dizer para você. Líderes perfeitos não existem, Não existe. mas não é por isso que você vai parar de evoluir. Perfeito. Hã? Impactante, viu? Porque também a gente às vezes acha que a gente projeta essa questão da liderança perfeita. Ok, não existe líder perfeita. Todos somos perfectíveis. Uhum. Estamos em processo. Mas não é por isso que a gente vai dar essa desculpa de não estudar, de não aprender, de não fazer uma terapia, de não ir para o psiquiatra, de não ir para cursos, de não se capacitar, de não conversar com gente que sabe mais do que a gente, né? Porque às vezes a pessoa diz assim para mim, falaram para mim semana passada, eu gosto tanto que você fale aqui no podcast, né? E eu falei, mas eu não sei de tudo. Como é que eu também vou falei fazer isso. sozinha? Não tem isso. Eu tenho que ter. As pessoas, elas sabem mais do Sim. que eu. Eu sei muitas coisas, mas tem muita coisa que eu não sei. E tá tudo ok. Sim. Mas as pessoas, às vezes, elas ficam naquela, né? De serem perfeitas, de não serem vulneráveis, de passar aquela imagem e tudo. E, gente, não é assim. Eu lembrei de um documentário, Kelly. Vou botar aqui, da HBO, que é Atlas do Coração. Atlas do Coração, Aloysio. Anota aí. HBO. Brené Brown. Brené né, que Brown. fala sobre as vulnerabilidades, Maravilhosa. mas ela falou uma coisa que eu já falava antes, mas só na minha cabeça, assim, eu sempre achei isso. Quando eu era do direito, Tá. muitas pessoas diziam assim para mim, como chacota, tá? Mirna, tu tá mais para assistente social do que para advogada. Gente, eu escutava isso demais. Porque você tinha o viés Sempre humano, o eu olhar. trabalhava com direito do trabalho. Aham. Como é que eu não vou pensar na sociedade? Sim. O que tem de mais social dentro da nossa Constituição é o trabalho. É tanto que tem todo um artigo para ele, várias questões. É um direito fundamental, Uhum. inclusive. Apesar de estar lá no artigo 7º, mas tangencia muito, que o direito fundamental está no artigo 5º. Tangencia muitas questões da dignidade da pessoa humana. Quem é que se sente digno se não tem um trabalho? É impossível, gente. Então, assim, quando a gente traz essa fala
de perceber a pessoa no ambiente de trabalho, a gente precisa ser humano. Por que isso é tão complexo? E ser humano com todas as fragilidades, com todos os problemas, né? Não sendo E às vezes é herói para chato sempre. mesmo, às vezes a gente é chata eu mesmo. tenho aqui, eu não sei se a Luísa consegue pegar. Você consegue pegar esses? Consegue, Mina, pegar? Esse quadro é meu, né? Esse quadro é meu. E aqui, Ai, perfeito. esse quadro é meu, né? E aí, esse quadro, ele fala que heróis também envelhecem. Razão. E às vezes as pessoas querem ser o herói, ser forte, invencível, imbatível, Cultura, né? Tudo. Mas tá aqui. Olha a Mulher Maravilha, olha o Superman. né? Perfeito. Então, heróis envelhecem. Você vai envelhecer, eu vou envelhecer, o Augusto vai envelhecer. Novo, né? Mas que a gente possa envelhecer, mas com a mente altiva, né? Com o espírito elevado, né? Que a gente possa contribuir positivamente com a vida dos outros, né? Que a gente possa agregar, que as nossas palavras sirvam para crescimento, e não para destruição. Exatamente. Né? Nesse documentário, o Atlas do Coração do HBO, que é a finalização da minha fala, né? É que ela fala, Brené, que muitas vezes a gente escuta, você tem que ser mais razão. Quem nunca, né? Muitas vezes você escuta, você tem que ser mais racional do que emoção. Eu escutei isso minha vida toda. Porque eu sou coração mesmo. E tenho orgulho de dizer isso. Sou coração. E aí ela diz o seguinte, que isso é uma grande mentira. Isso foi criado. Ela faz assim, uma elucubração, mas eu já vi também em outros locais de estudo que isso é uma ideia do racionalismo, né? Sim. Racionalismo, passando lá pela Revolução, na Revolução Burguesa, né? Teve muito essa ideia do individualismo, que a razão, né, deveria estar no centro de tudo, por isso o nome racionalismo. Mas, gente, nós somos mais emoção do que razão. De tudo, sobretudo, seja para o bem ou para o mal, a emoção está lá. Sim. É isso aí. Então, eu amei esse documentário e sugiro aí pra galera. Eu queria também dar outra dica de documentário não, de série. The Modern Love. Excelente. Episódio 3, primeira temporada, fala sobre uma moça que ela é bipolar. Ah, sim. É top. Dela, é linda. Anna Hathaway. Exatamente. E é maravilhoso esse episódio. Eu acho que vale a pena você assistir. Vale a pena você assistir. Então coloca aí, Heloísio. E eu acho que a gente vai agora pro final. Sim. Se tivesse plateia aqui, eu tenho certeza que o povo vai dizer. Várias perguntas. Agora não, tem. Mas eu também queria só encerrar, Kelly, nossas últimas falas aqui, falando sobre as pessoas que têm conhecimento, de que lhe cobram desses conhecimentos e tudo mais. E como a gente vem abordando muito a questão dos líderes, me veio à mente a frase de Jung, né, Carlos Jung, né, onde ele fala: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar um ser humano, seja um outro ser humano. Que é lindo, né? Então, coisa tão simples. De humano para humano. De humano para humano. Você não precisa tentar ser algo que você não é, ou até mesmo agir na negatividade ali com o outro, né? Ao tocar o outro, seja você mesmo, converse com ele como de ser humano para ser humano, como a senhora vem falando desde o início, né? Se conheça primeiro, e quando for conversar com o outro que está ali buscando ajuda, auxílio, até mesmo um momento de fala, que ele busca um ouvido, não seria um ouvido qualificado como agente profissional, mas muitas vezes eles buscam para desabafar ou conversar sobre algum determinado assunto, seja só outro humano, escute e acolha aquela pessoa, né? Então, Jung traz essa frase que é fantástica, eu sempre achei muito linda. E cabe perfeitamente no que a gente vem falando agora por último, né? Sim. Muito legal. Tem presente para mim, né? Doutor Estágio trouxe. Não deixar de presentear, né? Agradecer por esse conhecimento maravilhoso, né? Que a senhora trouxe e a doutora Estágio faz. Vou passar. Lembrando, presente da senhora. Uma lembrança para que a senhora possa ir
lembrar de nós, a doutora Estágio. Precisando, viu? Olha aí, aquela Próximo garrafinha. podcast, Olha lá. doutora Olha, Estágio. Obrigada. Muito Agradeço obrigada. realmente a senhora por estar compartilhando isso e estar levando para junto com a Kelly, né, para as pessoas esse tema que é super importante. Falar sobre a saúde mental, sobre a segurança psicológica e sobre os diretores, empresários, as empresas aderirem realmente a esse programa dentro das suas organizações. Muito obrigado pelo seu Eu que conhecimento. agradeço pela oportunidade, gente. Falar sobre isso é tudo, né, no mundo Sim. corporativo. Mirna, seu recado final? Mensagem? Quer mandar uma Sim. mensagem para quem? Para a Mente Saúde, gente, eu sou CEO da Mente Saúde, que é uma empresa que trabalha com saúde mental nas organizações, tá? Meu telefone é 987-756191. Vou deixar aqui um QR Code para que vocês possam entrar em contato, né? A sua empresa quer fazer uma consultoria, né? De por onde começar. Muitas vezes a gente faz uma consultoria no ano anterior, mesmo que vá começar em 2025, não tem problema, até porque precisa de um tempo, né? Sim. Para entender a empresa, né, do que ou então, não, Mina, eu quero começar com algumas campanhas, Setembro Amarelo, né, que é um mês para mim muito sensível, porque eu trabalho com pacientes com demanda de suicídio. E a gente faz várias campanhas nas empresas. E quando eu falo campanha, gente, é escuta, Sim. tá? É o que me interessa mais. A palestra tem seu valor, tem, o workshop tem seu valor, tem. Mas nesse momento de sofrimento é a escuta, né? Sim. E é isso. Muito obrigada. Muito obrigada. Também quero deixar o meu contato. Tem o link, o QR Code aqui, tá? Você aponta a câmera do seu celular, fala comigo e aqui nós temos palestras, mentorias, treinamentos. Também quero chamar atenção para as pessoas que não assistiram os episódios passados, tá? Episódio 2 com a doutora Ana, episódio 1 com a Natália Farias e Lúcia Farias, do Variedade Supermercados. E já vão se preparando para o último episódio dessa rodada, né? Eita, Desse maravilha. ciclo. Eu né? esqueci de um supermercado, senão depois, né? vai Pode ficar falar. no Varejão. Varejão, tá? Que eu estou iniciando um trabalho lá. Eu acho que eu falo com a Islândia. Islândia, minha querida, Pois é. minha cliente Estamos também. iniciando um trabalho lá agora. Que início de bacana. Que legal. Eu tenho um programa de desenvolvimento de líderes lá. Pronto, Legal. saúde mental. Então, ótimo. Eu nem sabia. Então, agradecer. Vai lá no canal, curte, compartilha, manda para quem precisa desse conteúdo. Se inscreve, ativa as notificações, tá? Assista os episódios anteriores, comenta o que gostou, o que não gostou. E próximo episódio, é o 4º episódio, eu vou estar aqui falando com vocês sobre sucessão na empresa familiar, Uau. tá? Vamos falar sobre mentoria de carreira. Vem um diretor de uma empresa muito importante aqui no Ceará. E a gente vai falar sobre essa trajetória, a jornada dele nessa busca, né, por se capacitar, por se desenvolver, o que precisou mudar na vida dele, qual o desafio das empresas familiares. Então vai ser maravilhoso, você não pode perder. Lembrando a todos vocês que Kelly está agora no Spotify também, todas as sextas às 20 horas. Queria terminar com uma frase, tá? De José Saramago. Você disse, todo mundo disse frase? Eu lembrei dos livros agora da UFC. É lindo, é lindo. E ele diz assim, é necessário sair da ilha para ver a ilha. Não nos vemos se não saímos de nós. Perfeito. Então, às vezes, a gente está tão ali naquele ambiente, Perfeito. né? E a gente, às vezes, não consegue ver o que está de errado. Nem o que está de certo, nem o que está de errado, né? E aí, às vezes, a gente precisa sair para a gente se ver. Ou então, pedir a alguém que está fora para dizer, ei, como você me vê? Autoconhecimento. Exatamente. Que é tudo isso que a gente falou hoje, Sim. tá? Então, um beijo, muito obrigada. Obrigada, gente. Entre lá no meu Instagram também. E é isso, um abraço a todos. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Tchau, obrigada.